Salve, salve, fãs da velocidade! Pois é, estamos sem o Thiago, então a gente vai improvisar um pouquinho. Sejam bem-vindos, episódio 171 do Pelas Pistas. A gente vai tentar, eu e o Cris, que está aqui comigo, somente nós dois. Será que o programa vai funcionar? Acho que vai, né? A gente dá conta. Thiago, a gente vai sentir sua falta, mas semana que vem você está de volta, né? Não vai deixar a gente. Então, pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, dá o like, todas as plataformas que a gente tem aí. Like, né? Like. Like, né? E é isso, vamos tentar fazer o nosso melhor aqui sem o nosso grande Thiago. E é isso, vamos falar sobre a grande corrida de Las Vegas. Bom, Cris, é isso, o que mais? A gente vai falar sobre o Grande Prêmio de Las Vegas. Teve a Porsche Cup também esse final de semana. E eu acho que das grandes corridas foram só essas, não é mesmo? Acredito que sim. Eu acho que Porsche, Vegas, tá todo mundo começando a meio que desacelerar, né? Porque a temporada já vai terminar daqui a pouco e já tá todo mundo pensando no ano que vem, inclusive. Pois é. Pra mim ainda falta... A gente tem Brasília essa semana. Eu tenho... O que mais? Semana que vem eu tenho um evento, mas não com corrida. Depois tem Stock Car Interlagos. E depois tem as 500 milhas de kart. Boa e aí depois sorte. tem o Natal. Então ainda tem algumas semanas aí pra mim de trabalho. Vamos lá. Vamos falar sobre Las Vegas Fórmula 1. Eu acho que quando acabou a corrida, beleza, eu fiquei meio assim, mas depois da notícia, da grande notícia da desclassificação, falei, agora a gente vai ter o que falar no Pelas Pistas, porque ficou interessante. Agora ficou apertado. Agora ficou bem apertado. E eu continuo batendo naquela tecla do fator psicológico, né? Porque até tinha escrito aqui, né? Se você parar para pensar, há 8 corridas atrás, o Max estava 104 pontos atrás do Piastri. Exatamente 8 corridas atrás. E agora essa diferença foi para 0. A primeira coisa que veio em mente quando eu li a notícia foi, de novo, a gente falou um pouco sobre isso, foi a corrida de Barcelona que o Max, obviamente, perdeu um pouco a cabeça, deu no Russell, deve ter perdido ali uns 10 pontos, mais ou menos, eu não sei de cabeça, mas 10 pontos agora fariam toda a diferença. Eu tô até com medo de mandar mensagem, você tá se arrependido aí de Barcelona? Não, eu acho que arrependido ele tá, né? Porque de uma maneira ou outra ele meio que comentou aqui no nosso programa que ele veio aqui, inclusive para quem não assistiu esse programa, por favor. Todo mundo assistiu, não tem ninguém que não assistiu. Bom, então para quem ainda não assistiu... Não, para quem não assistiu 2 vezes, vocês podem botar o replay e assistir de novo. Esse programa tá com o quê? Mais de 1,5 milhão de visualizações, né? Então, se por acaso a tua televisão estava quebrada e você não assistiu esse programa, então assista, que eu acho que... Cris, Max... hoje em dia as pessoas assistem no telefone, tá, né? Não é mais pela televisão. É nesse daqui, né? Exatamente. Alcantara verde aqui, ó. Mas a tela... Então, essa tem 2 lados, né? Aqui... Mas essa tela é maior. É aqui, isso. É dobrável assim. Motorola, com vocês. E daí foi isso. Eu acho que naquele programa ele meio que deu a entender que talvez ele estaria arrependido se por acaso o campeonato chegasse no ponto que chegou, que agora chegou, né? Eu acho que vai servir como uma grande lição de amadurecimento para ele. Não que ele precise tanto, mas nenhum piloto é perfeito, né? Todo mundo tem suas fragilidades. Ele, obviamente, é um piloto muito arrojado e tudo. Isso é temperamental, né? Isso faz parte, né? Todos eram um pouquinho, né? Quer dizer, todos têm seus lados baixos e altos. Eu acho que se chegar na última etapa e, sei lá, se terminar o campeonato, ele terminar 3, 4, 5, menos de 10 pontos atrás, vai servir como uma grande lição para ele, né? Para ele, nessa fase, todo mundo amadurece, todo mundo evolui, independente de ser sua 10ª temporada ou 20ª temporada, você aprende toda a corrida, você aprende todo ano. Mas acho que vai ficar uma lição, a gente não sabe como vai ser, né? Pode ser que ele vença tudo no Qatar e chegue, sei lá, num campeonato, até liderando em Abu Dhabi, a gente não sabe, mas enfim. Não, liderando não dá porque ele teria que fazer, ele tá... Não, ele poderia... Quantos pontos ele tá atrás agora? Ele tá 24 pontos 24, atrás. então ele poderia, se o Lando não marcar nenhum ponto, ou pouquíssimos pontos, porque tem etapa dupla, né? Tem sprint lá também.
Mas eu acho que serve como uma lição pra ele, né? Eu acho que todos os pontos contam. É diferente de você falar, Nelson, mas, pô, se o Lando. É diferente você tá andando, você errar uma freada, igual, por exemplo, sei lá, a do Oscar em Baku. Ele errou porque tava forçando e tal. Uma coisa é você errar porque você tá forçando uma ultrapassagem, errou porque, enfim, você tá andando no limite, de vez em quando escapa alguma coisa. Outra coisa é você Induzir um errar, erro. você errar por falta de, né, você ser influenciado por outro piloto ter feito alguma coisa contra você, entendeu? Sei lá, no caso do Russell, não vamos entrar no mérito se foi culpa do Russell ou não, enfim. Mas, realmente, ele perdeu um pouco a cabeça e jogou o carro pra cima, enfim, tomou aquela penalização que perdeu aquelas posições. E- Então, e daí, finalizando aquilo que eu tinha dito, eu tô impressionadíssimo como que ele estava 104 pontos atrás a 8 grandes prêmios, e agora essa diferença zerou. O Lando, que inclusive estava em segundo lugar no campeonato lá naquela época, ele conseguiu recuperar. Então, o Piastri não teve a mesma recuperação do Lando. O Lando, ok, teve algumas corridas que não foram tão perfeitas que nem outras, mas teve outras corridas que ele foi muito, muito forte. Ele conseguiu recuperar, uma delas foi aqui no Grande Prêmio do Brasil. Em Vegas, ele fez a pole agora. Mas o Max continua numa tocada. E também lembrando outra coisa, né? Desde Zandvoort, ele subiu no pódio em todas as corridas. Ou seja, são 8 corridas consecutivas que o Max está subindo no pódio. Agora você vai virar para mim e vai falar: ah, não, mas isso daí no passado, de repente, quando ele estava com aquela Red Bull, sei lá, dominante, ele subia muito mais no pódio, ganhava muito mais corrida, realmente. Só que a situação mudou. A situação não é a mesma de 2 anos atrás. E agora ele tem que vir muito mais com a faca nos dentes, porque a McLaren está andando à altura da Red Bull. Eu arrisco a dizer, ainda está um pouco melhor do que a Red Bull. Não, o Orlando eu acho que foi muito bem esse final de semana. Acho que o único, eu não vou dizer que é erro, é difícil falar, uma coisa. Erro, de novo, sem querer voltar muito no assunto, acho que foi o que o Max cometeu em Barcelona. Perdeu a cabeça e cometeu um erro lá. Beleza, vamos passar pra frente. O Lando na largada freou um pouco tarde demais, perdeu a liderança, mas até então, a classificação dele foi 10 de 10, sabe? Nos treinos foi bem. A pista estava muito difícil, né? O Max me disse que parecia que estava andando no gelo lá. Não, dá para ver na televisão. Frio e na chuva. Frio, chuva e pista de rua. Assim, à noite é a pior situação que existe, porque não tem como piorar. Uma pista super de alta, retas gigantescas. Um asfalto deve ser um asfalto novo. Geralmente, asfalto novo, a chuva, a água tende a escorrer menos, ela fica mais em cima da superfície. Uma época fria lá agora, então tem dificuldade de esquentar o pneu. Então são as situações mais complicadas que tem. A gente viu quantas pessoas passaram reto em freada, isso, aquilo, que você não consegue aquecer o freio. Aí você vai fazer uma freada longa, uma freada forte no final da reta. Aí a temperatura do freio sobe, trava um pneu, passa reto. Não, é muito, muito difícil. E nessas situações, o Lando andou muito bem. Fez a pole em cima de um cara que é o Max, que se a gente tivesse que botar as situações mais difíceis, as condições mais difíceis numa corrida, a gente sempre, de 9, a gente vai escolher, de 10 vezes a gente vai escolher 9 vezes o Max, porque ele tem esse controle do carro, ele tem essa leitura, ele consegue dominar muitas situações. E o Lando foi lá e fez a pole. Isso mostra que o Lando tem muito talento, sim. É só uma questão do Lando realmente conseguir tá sempre performando desse jeito. E ele tem performado assim só nas últimas etapas. No começo do ano a gente percebeu que ele deu muita brecha. O Oscar tava performando muito melhor que ele. Só que o que tá parecendo pra mim, a gente já falou sobre isso aqui, é que assim, o Lando, quando ele quer e quando a cabeça tá no lugar, ele parece ter um pouco mais de talento natural que o Oscar. É o que parece. O Oscar talvez parece ser um pouco mais frio e ele consegue performar. Talvez eu tenha mudado um pouco a minha leitura sobre isso, porque realmente, ultimamente, não sei se é desde Zandvoort, desde Baku, né? Não sei porquê, nem pódio, nem classificação, hora nenhuma ele tem conseguido encaixar tudo. Então, o que mudou ali? Será que preferência da equipe? Tudo bem que hoje em dia não tem muita coisa que possa se fazer diferente do carro, e aí a McLaren não queria
fazer um carro um diferente do outro. Isso eu não colocaria minha mão no fogo, mas praticamente isso. A McLaren não ia sabotar um carro por causa disso. Talvez uma estratégia, provavelmente eles iriam dar preferência agora pro Lando nessa reta final, ele tá liderando o campeonato e tudo mais. Porém, sei lá, o Oscar, não sei o que tá acontecendo com ele. A gente sabe que ele é um piloto bom, mas pelo visto, de talento natural mesmo, eu acho que o Lando tá mais próximo do Max do que o Oscar. Não, pode ser, mas voltando um pouco atrás, isso que você acabou de comentar, eu queria ser uma mosquinha para participar das reuniões lá da McLaren, que eu tenho certeza que o Zak, antes da corrida da Holanda, ele falou, bom, agora a gente só precisa cuidar um pouquinho dessa diferença que a gente tem. Que o campeonato tá na mão. Que o campeonato tá na mão, exatamente. E agora, o que aconteceu? O pior cenário possível aconteceu para eles. Eles estão em primeiro e terceiro no campeonato, o Max está em segundo no campeonato. Empatado. E eles estão indo para as últimas 2 corridas do ano com 58 pontos em jogo, sendo que o Max está 24 atrás do Lando e com a mesma pontuação do Oscar. Se você perguntasse para o Zak isso daí há 8 corridas atrás, eu tenho certeza que ele ia falar assim, mas de jeito nenhum que isso daí vai acontecer. E acabou acontecendo. Então, a vantagem de chegar na primeira curva também e de repente o Lando esparramar o carro em cima do Max na próxima corrida, o Lando nem vai ter também essa vantagem, porque o Lando não pode brincar por causa da diferença com o Oscar. Não é que se ele tira o Max do campeonato, o Max está eliminado, ele vai ganhar o campeonato, como a gente já viu no passado algumas situações parecidas. O que vai acontecer agora? O Lando tem que guiar, porque ele tem que, enfim, para ele ser campeão na próxima corrida, abrir uma diferença de 2 pontos para o Max e pro Oscar, e se não for essa situação, ele tem que estar o tempo todo lá para poder marcar os pontos, porque se ele não marcar os pontos, ele vai perder o campeonato. O papo paddock lá é que a Red Bull vai muito bem no Qatar. É uma pista super de alta, que eles vão usar uma configuração de asas parecidas com Monza, parecido com Las Vegas também, baixo downforce. Então, a Red Bull tem grande chance de ganhar. Se o Lando for... Ele é esperto, obviamente, mas ele tem que ficar quietinho na dele, terminar em segundo, as 2 próximas provas, as 3, né, contando com a sprint, e ele leva o campeonato, né? Ele leva, são 21 pontos. Se ele ficar as 3 em segundo e o Max levar as 3 próximas, ele fica quietinho na dele em segundo, ele leva. E é isso, assim, o pior cenário é segundo ou terceiro, né? Então, assim, ele só precisa, se ele terminar uma delas na frente do Max, aí fica mais fácil ainda, ele só precisa ficar em segundo, não precisa nem se preocupar muito com o Oscar ali, mas vai ser interessante, com certeza isso, quando eu vi na hora, eu falei, isso parece uma novela da a empresa que fugiu o nome da cabeça que comprou a Fórmula 1. Liberty. A Liberty. Parece uma novela que a Liberty tá criando agora, desclassificação das McLaren, faltando 3 etapas para o Max chegar mais próximo. Mas realmente foi... quando eu dei uma analisada um pouco mais a fundo, perguntei para as pessoas, realmente eles estavam fora. E, enfim, isso foi causado até porque um risco que eles tomaram, né? Não treinaram o suficiente na sexta-feira e no sábado, sempre condições de chuva, chegou na corrida, estava seco. Arriscaram para uma altura de carro ali que não passou no final. Tiveram o plank wear, né? O desgaste do assoalho muito grande, que o carro pegava muito no chão e perderam, né? Inclusive, para quem não acompanhou ou quer acompanhar de novo, é tendencioso o fato que as McLarens estavam raspando mais no chão do que os outros carros. Você podia acompanhar isso pela televisão, eu também acompanhei várias vezes pela TV, não que os outros não tivessem absolutamente nada, mas a McLaren... Arriscou mais, estava mais baixo. Eles estavam mais baixo. E, por exemplo, é só curva de lenta, lá em Vegas, com talvez exceção de uma curva ou outra, circuito de rua, é claro, quanto mais baixo você andar com o carro, mais aderência você vai ter, mais vantagem
você vai ter em relação aos outros pilotos. Então, eu também, realmente, a hora que eu vi a desclassificação, eu fiquei muito surpreso e o Max não poderia ter tido um final de semana melhor do que aquele que ele teve em Vegas. É isso. Russell, corrida sólida, Kimi, corrida sólida, as duas Mercedes. Tem muito o que falar, né? O Russell teve um problema de direção hidráulica lá, parece, ou elétrica, enfim, que eles tiveram. Conseguiu chegar até o final da corrida. Inclusive mandou um rádio lá para a equipe logo, acho que no começo da corrida, steering again, alguma coisa assim. Então, ou seja, ele já estava tendo esse problema nos treinos e daí virou recorrente na hora da corrida. Mas levou, chegou. Kimi também uma corrida sólida, eu achei. Classificação relativamente sólida também, com umas condições difíceis. Acho que o Kimi tá mostrando, começando a amadurecer. Lembrando que ele tá do lado de um cara muito forte, né? Pra mim, o Russell facilmente entra naquela categoria dos primeiros 4 pilotos ali. Pra mim, o Russell tá andando até melhor do que o Piastri ultimamente, com o que ele tem na mão, né? Então, assim, eu acho que Kimi tem melhorado bastante. E falar o que mais da prova? O Gabriel, infelizmente, não teve mais uma prova. Eu acho que acontece da gente ter esses tipos de corridas, né? Da gente largar isso, aquilo, condições difíceis de rua, pista suja, etc. Mas quando a gente comete, né? Quando a gente tem 2 finais de semana assim, um atrás do outro, um back-to-back, final de semana complicado, que, né, Brasil, que ele não completou nenhuma volta, Las Vegas, na primeira curva, é bem ruim psicologicamente pro piloto. Todos nós já tivemos no lugar dele, de ter uma fase meio complicada assim. Espero que ele saia logo dessa, tenho certeza que vai. Teve uma, né, estamos na reta final do campeonato, ele vai correr ano que vem. E, enfim, faz parte. Todo mundo passa por isso e tem que dar o reset logo para ele fazer as duas últimas provas fortes. Qatar, eu não sei se ele conhece muito bem a pista, não sei se ele correu de Fórmula 2 lá. Foge da minha cabeça isso aí, talvez a Cal pode descobrir isso. Mas Abu Dhabi ele conhece bem, então pelo menos vai chegar na última prova já com experiência naquela pista para ele estar andando mais próximo de igual para igual pro companheiro de equipe dele. Falando em Qatar, eu acho que ele vai levar uma punição, né, Cris? Exatamente, 5 posições lá pro Qatar. Eu também concordo com você, eu acho que a largada dele foi um pouco ambiciosa. Tanto que a hora que mostraram do in-car do carro dele, ele pode perceber que ele ainda conseguiu passar umas 2 filas, já estava todo mundo freando e ele ainda não tinha freado. A minha única questão em relação ao que aconteceu com o Gabriel esse final de semana é que, na minha opinião, ele já está, não é de 2 grandes prêmios atrás, ele já está há muito tempo, por causa da temporada forte que ele tem feito, com o passaporte dele carimbado para o próximo ano. Mas a única coisa que me preocupa disso, a temporada dele já passou de ano pra mim. Tipo, ele já passou de ano. Sim, mas Só ele não pode ficar cometendo esses erros que ele tá cometendo. Né, a pra gente quem sabe. não entende, dentro do paddock, você é bom quanto o seu último resultado. Então, assim, se ele conseguir fazer uma boa corrida em Abu Dhabi, ótimo, é isso que a gente quer, porque ele passa as férias tranquilo, a mídia para de encher o saco, tudo e daí isso vai aí. todo mundo lembrar da última corrida dele. Exatamente. Assim, vamos supor que essas tivessem sido as 2 últimas etapas, Interlagos e Las Vegas. Isso é a pior sensação para qualquer piloto, entendeu? Porque você termina o ano que ele fez um mega ano muito bem, muito melhor do que a gente imaginava, só que as 2 etapas ruins acaba, infelizmente, o automobilismo é ruim por causa disso, porque acaba consumindo toda aquela energia positiva que você fez o ano inteiro em 2 corridas. Uma corrida pode até acabar, entendeu? Se Interlagos fosse a última etapa, fica aquele final do ano amargo, entendeu? Não, que fica uma percepção negativa. Exatamente. Em relação àquilo que você pode... aquilo que você fez na pista, que a gente sabe, a gente tá careca de saber que não é aquilo que ele pode fazer. Ele pode fazer muito melhor do que aquilo. Então, eu tô com você também. Se ele precisa fazer 2 corridas fortes, as próximas 2, para realmente começar o ano que vem com o pé direito. É uma mudança de estrutura muito grande.
o fato de ser a estreia da Audi, vão estar exigindo muito mais do Hulk, também vão estar exigindo muito mais do Gabriel, não só pelo fato dele estar correndo na Audi, mas também pelo fato dele estar entrando na segunda temporada dele. A segunda temporada ele vai ter que entregar bem mais do que ele entregou na primeira. Mas, de novo, quero deixar bem claro, o passaporte dele com louvor já está carimbado algumas etapas atrás, de repente na metade do ano ele realmente fez uma temporada muito sólida. Falando em Gabriel, então, próxima etapa que vai ser no Qatar, você pode acompanhar do seu Motorola, dessa tela gigantesca aqui, com qualidade, ou o flip das antigas do Chris. Aqui, ó. Alcântara. Então aproveite o Moto Friday, confira os descontos da Moto Friday e garanta o seu Motorola. O QR Code está na tela. Esses são 2 produtos que a gente tem aqui no nosso Pelas Pistas, que é o que cabe melhor no seu bolso, que tem o Alcântara. Ou esse aqui que tem a tela gigante, que atrás também é diferente. E enfim. E aí, turma, esse daqui, ó, é o Razer 60, Motorola verde, Alcântara ou Alcantara, vocês resolvem. 3 câmeras profissionais, dobrável, e sendo que essas câmeras, 50 megapixels cada uma. Esse aqui é o Edge 60 Pro, que tem um super zoom de 50 vezes. Então, é isso, pessoal. Vocês já conheceram, já viram bastante. Para assistir a Fórmula 1, com muito detalhe, pra gente assistir o Gabriel fazendo pontos no Qatar, mesmo com a desclassificação, eu acho que ele vai chegar, vai marcar alguns pontos para ele virar essa chavinha e terminar com a chave de ouro, para ele descansar bem depois dessa temporada longa que todos os pilotos estão enfrentando aí. E só para finalizar o que a gente estava comentando do Gabriel, sim, ele já correu no Qatar, ele correu de Fórmula 2 no ano passado, Gabriel terminou em terceiro, mas o mais importante de tudo, o que a gente leva para essa temporada? É o fato que ele conhece a pista, conhece muito bem a pista, então ele está indo para os últimos 2 grandes prêmios, conhecendo os 2 circuitos, que com certeza é muito favorável para ele. Bom, não vamos esquecer também da classificação boa do Sainz, naquelas condições difíceis. De Williams, né? Exatamente. Eu tô feliz por ele, porque ele teve um começo de ano difícil, parece que agora tá começando a engrenar, tá indo vários resultados bons. Tá numa situação super difícil na classificação. Manteve o carro lá na frente um bom tempo durante a prova. Não, largou bem. Ele foi para largou em terceiro. Não, largou em terceiro, daí perdeu pro Russell. O Russell se deu muito bem lá na primeira curva, porque ele ficou grudadinho na zebra do lado de dentro e conseguiu passar pelo Lando logo na segunda curva, na curva de alta. O Lando estava por dentro, mas eu acho que o Lando ainda estava com a cabeça um pouco atrapalhada. Vendo o Max indo embora. Vendo o Max indo embora, ele tentou frear por dentro, como você tinha comentado, claramente ele freou um pouco tarde demais, passou do ponto, e daí até você entrar em sintonia de novo, acabou tomando do Russell logo na segunda curva, e o Sainz estava sempre ali, estava quarto, quinto, daí de repente caiu um pouco mais para trás, na hora das paradas de boxe, daí voltou para frente de novo, mas ele fez uma corrida muito, muito forte de Williams, lembrando que ele está de Williams, ele foi o último vencedor pela Ferrari. A Ferrari ainda não ganhou nenhum grande prêmio depois do Carlos Sainz, que inclusive foi em Vegas há 1 ano atrás, se eu não me engano, tenho quase toda a certeza. Eu acho que foi isso. Foi a corrida do México, a última etapa. Eles ganharam 2 seguidas, que foi Austin, se eu não me engano, e depois Cidade do México. Ganhou Leclerc e Sainz, e foram as 2 últimas vitórias da Ferrari. Tá fazendo uma diferença muito grande. Nossa, como a gente queria uma Ferrari do passado, e no entanto todo mundo reclamava, né? Reclamava do Leclerc, reclamava do Sainz, que não estava acertando isso, não estava acertando aquilo, mas quem diria, né? Inclusive a gente pôde ver várias declarações do Hamilton, pior temporada da carreira dele na Fórmula 1, ou seja, ele não está contente com aquilo que está acontecendo lá na Ferrari. E é óbvio que ele vai querer melhorar, porque como todos nós sabemos, né,
O Hamilton tem o quê? Mais 3 anos, 2, talvez 4 anos Se ele continuar com essa de atitude carreira, aí, então, de carreira na Fórmula 1, e é lógico que um campeão que nem ele, ou seja, alguém que já foi 7 vezes campeão do mundo, não vai querer terminar a carreira dele na Fórmula 1 em baixa. é, Adiar, adiar uma corrida sólida de novo. o que o cunhado fala pra você? Ele Cara, já... não falamos sobre isso. Na Não? verdade, a única coisa que eu mandei mensagem, falei, eita, agora o campeonato vai pegar fogo, hein? Só isso, aí ele deu risada. Então a gente não falou exatamente do resto dos companheiros, mas eu acho que o Adjar tem mostrado uma evolução boa, enfim, sempre ali, sempre rápido, é o líder da equipe dele. É claro que na posição dele, né, ele tá pra ser anunciado provavelmente na Red Bull, junto com o Max. É claro que eu gostaria, se eu fosse ele, eu ficaria, se eu fosse empresário dele, eu ficaria, tentaria ficar onde ele tá, porque sendo companheiro do Max não será fácil. Porém, eu acho que ele vai performar um pouco melhor. Por algum motivo, eu sinto que ele tem um pouco mais de talento que o Tsunoda. Essas coisas aparecem geralmente quando tem essas situações difíceis, tipo de chuva. Situações onde não é 100% carro, onde realmente a pilotagem, a experiência, a confiança faz diferença. E o Adjar nessas situações, tirando a da Austrália, coitado, que saiu na primeira curva, mas eu acho que é um piloto bom. É um piloto que eu acho que pode desenvolver, ele pode estar na primeira temporada ainda, a gente sabe disso, mas é um piloto que tem mostrado realmente bons resultados, que nem o Gabriel. Então, eu acho que ele não vai andar nas alturas do Max ano que vem, mas eu acho que não tenho dúvida que vai andar muito mais próximo do Max do que o Tsunoda. Não, ele vai andar bem mais próximo, eu também acredito nisso. E lembrando que ele vai ser contratado, se ele for contratado, mas é com a certeza que sim, para sentar do lado do Max, para tentar andar próximo do Max. Não é para andar na frente. Não é para andar na frente. Esse é o primeiro passo, é isso que ele tem que fazer. Uma vez que ele andou próximo do Max, ele vai se ficar numa situação muito sólida lá dentro lá da Red Bull, daí ele tem que ir para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? É tentar andar na frente do Max. Só que eu enxergo essa transição dele para a Red Bull como 2 passos. O primeiro, ele tem que estar bem próximo do Max, fazer aquilo que É um trabalho o Checo fazia. Não, o Checo fazia nos seus tempos áureos lá na Red Bull. Não, quando a Red Bull tinha uma vantagem maior. que a gente já discutiu sobre isso, que tudo bem, aquela vantagem era de, sei lá, 4, 5 décimos que tinha em relação aos outros, então O Checo andava em segundo, o terceiro, Checo andava em facilidade. segundo, terceiro, com facilidade. Agora, se o Adjar conseguir andar bem próximo do Max, eu acho que ele vai se colocar numa situação muito forte, principalmente para 28. Mas, de novo, em Vegas ele fez uma corrida muito boa, muito sólida. Raramente, né, como você mesmo tinha comentado, fora aquilo que aconteceu com ele na primeira corrida do ano lá na Austrália, a gente pôde ver erros constantes do Adjar. Eu vi um Lawson muito mais altos e baixos durante a temporada do que o próprio Adjar. Hulkenberg. Eu honestamente não apareceu tanto ele, mas fez uma corrida boa, ele terminou em Sétimo, sétimo com a desclassificação, nono ou sétimo. tá em 10º no campeonato, então isso é muito importante. A briga dos construtores, eu vou olhar aqui, tá muito próxima ali entre 3 equipes. A Sauber, a Aston Martin e a Haas estão as 3 brigando pela 7ª colocação. 73, 72 e 68 pontos. Essa briga pro final do ano faz uma diferença gigantesca para eles. Sinceramente, eu acho que a Aston podia estar muito melhor se tivessem 2 pilotos ao nível do Alonso, né? Mas essa briga aqui vai fazer uma diferença gigantesca. E o Hulk tem ajudado muito nisso. Gabriel também, né? Mas tenho certeza que a Sauber tem uma boa chance agora no final do campeonato, né? As duas próximas corridas de Fórmula 1, o
O Bortoleto conhece as duas provas, eu tenho certeza que ele vai ir muito bem. Então, são alguns milhões de dólares de premiação que vão fazer a grande diferença aí dessa briga do 7º lugar. Então, vai ser bem acirrada, né? Tenho certeza que a pressão entre essas 3 equipes dos pilotos, talvez a Aston Martin nem tanto, porque eles têm um orçamento, não sei o tanto que faz diferença para eles, mas para a Haas, que é uma equipe pequena, Sauber também é uma equipe pequena, para eles fazem toda a diferença do mundo conseguir conquistar a 7ª colocação dessa briga que tá entre os 3 aí. Eu acho que a Racing Bulls tá em sexta com 90 pontos. Estão salvos. Estão salvos, provavelmente. Ainda mais o Adjar performando do jeito que ele tá. Eu acho difícil tirar deles, a não ser que, sei lá, não sei. A Haas, por exemplo, pontuou bastante no Texas, né, com o Berman, e no México, e quarto também lugar. No México, exatamente. Então, assim, a não ser que eles tenham um salto muito grande para até brigar pelo 6ª colocação. Mas acho que o Ayo deve estar contente ali com o 7º já. É lógico que ele não quer perder essa posição, mas se terminar em 6º, aí vai ser uma festa gigantesca no final do ano para a Haas. Não, e o Ayo também tinha comentado, bom, para quem não assistiu, né, assista o programa do Ayo Komatsu, que ele gravou com a gente há um pouco mais de um ano atrás, e ele tinha comentado que a posição deles, exatamente um ano atrás, era além daquilo que eles estavam esperando. Então, a chance deles caírem para trás antes de entrar toda a regulamentação nova a partir de 26 ia ser bem grande. E a Haas está se segurando. Tudo bem, vai ver, eles não estão onde eles estavam lá no ano passado, mas eles não estão em 10º no campeonato. Eles estão indo muito bem. De novo, a Haas pontuou com o 9º lugar do Ocon e o 10º do Berman, constantemente entrando nos pontos. É isso. Vamos entrar no nosso momento pit stop agora, turminha. E o Hamilton fez uma corrida de recuperação boa. Eu tava vendo a corrida, aí a gente viu que ele largou em último. Aí eu tava vendo, eu tava prestando atenção, obviamente, na situação do Max e do Lando ali. Daqui a pouco eu vejo lá, Hamilton, 13º. Eu falei, caralho, o que aconteceu aqui? Aí eu fui ver o replay lá, né? Aquela confusão toda. Aquela porrada lá do Bortoleto, do Gabriel, aquele monte de carro ali, aí ele conseguiu se dar bem ali. Assim, fez a primeira curva em 13º, terminou a corrida em 10º, né? Não, acho que fez a primeira curva em 12º, se eu não me engano. Por aí. Ele acabou optando aquela linha interna. E aí ficou em 8º na corrida com a classificação dos dois. Tinha terminado em 10º, e daí acabou em 8º, mas reenfatizando aquilo que eu tinha dito alguns minutos atrás, ele não está contente com essa temporada e ele categorizou esse ano dele como a pior temporada de todas na Fórmula 1. Mas assim, eu queria... Né, eu queria entender lá dentro dos bastidores, assim, será que ele está se esforçando? Porque acho que a gente sabe que ele entrou numa zona de conforto na Mercedes que o carro andava sozinho durante muito tempo. Lógico, as últimas temporadas que o Russell estava lá foi diferente, mas será que ele tá com faca nos dentes? Igual o Leclerc, igual o Max, né? A gente sabe que o Max, independente de ele estar ganhando ou não, é um cara que vive e respira aquilo o tempo inteiro. No simulador, andando de GT, tudo pra ele é corrida, o tempo off dele, em casa. Será que o Hamilton tá nessa mesma pegada? Porque quanto mais velho você vai ficando, naturalmente mais você tem que se esforçar, né? Psicologicamente, fisicamente, você tem que estar, né? Mesma coisa pegar eu comparado com a molecada agora da Stock Car, entendeu? Tipo, eu tô com 40 anos. Não é a mesma coisa você comparar com um menino de 20 e poucos anos ali que tá fresh, né? Então, tem que acabar se esforçando mais. Então, eu queria saber ali dentro da Ferrari, será que ele tá estudando, tá ali tentando procurar, entender aonde estão as dificuldades, onde ele pode melhorar? Porque vai um pouco dele. Talento a gente sabe que ele tem, né? Agora, mas né, com essa idade na Fórmula 1, que o carro é muito rápido e tudo mais, né? A diferença é maior ainda de dificuldade para um cara mais novo. Então... ele, né, a Ferrari vai saber ali se, independente dos 7 títulos que ele tem, tudo que ele já conquistou, a Ferrari chega um ponto que não é só o nome que eles precisam de resultados também, né? Então
Tem que ver, eu queria entender o tanto que ele tá realmente se esforçando pra trabalhar e levar e fazer o dever de casa dele. Ainda mais depois da temporada que eles tiveram, né? Eles com certeza tiveram uma temporada muito pior que o ano passado. O ano passado já tinham sido criticados e esse ano foi pior ainda. E eu tenho certeza que a Ferrari está doidinha para mudança de regulamento, né? Daqui 2 corridas, ou seja, só precisam fazer mais 2 provas com esse carro atual deles e daí para 26 começar com aqui, ó, uma folha de papel completamente em branco, e daí na esperança que com essa folha de papel em branco eles vão evidentemente ter a performance tão sonhada de um carro da Ferrari. E também, ó, só para lembrar todo mundo, a paciência do tal do Leclerc eu acho que está acabando. Se por acaso o ano que vem eles não performarem, eu não ficaria nem um pouco surpreso. Ele está indo para outra equipe. O último rumor que eu vi, que você deve ter visto também, é uma ligação do Leclerc com a Aston Martin. Você acha que a Aston Martin vai ser tudo isso com a entrada do Newey, tudo isso que estão prometendo ou não? Se a Aston Martin performar o ano que vem, eu acredito que... É que assim, se ela performar, o Alonso vai querer ficar um pouquinho a mais. Aí será que eles vão tirar o filho do patrão lá? Então, assim, a não ser que o Alonso, independente do que acontecer, ele querer parar, mas se ele não quiser parar, a não ser que eles forçam o Alonso a sair, né? Mas vai ficar feio pra imprensa eles tirarem o Alonso e deixarem o Stroll lá, né? E colocarem o Leclerc. Tudo bem, você tá tirando o piloto bom, colocando o piloto também ao nível do Alonso. Mas, em termos de resultado, né? Não seria o correto. Enfim, mais alguma coisa sobre Las Vegas, senhor? Escaparam de uma, né? Era para ser uma corrida na chuva. Eu tava torcendo pra Não. que fosse na chuva. E eu tinha até comentado na semana passada, né? É óbvio que não vai chover lá em Las Vegas. O que aconteceu? Mas você viu aquele mundo de águas, alagamentos, isso, aquilo. É isso. Vamos entrar no nosso momento pit stop agora. Bom, momento pit stop de hoje, a gente vai responder algumas perguntas dos nossos fãs, seguidores ou membros, né? Do nosso canal. Vamos começar aqui sobre a primeira pergunta aqui, da Liga FRS. Vocês acham que o foco da McLaren está no Lando por conta de uma possível negociação do Piastri com outra equipe? Você responde ou eu? Eu acho que não também. Acho que é mais pela posição do campeonato e os resultados, né? Eu também acho. E mais porque, de uma maneira ou outra, o Piastri tem que se desenterrar daquilo que ele... Eu não sei o que aconteceu, mas depois de Baku, a performance dele mudou radicalmente. Inclusive, eu tinha até comentado no começo desse programa, né? A diferença, o delta de pontos que tinha entre Max Verstappen e Piastri, que logo depois de Zandvoort era de 104 pontos, agora tá 0-0. Então, por aí, você imagina o quanto que o Piastri, por um motivo ou outro, não sei se ele não está se acertando no carro, a gente já ouviu dizer que também fizeram algumas modificações no carro, que de repente elas se adaptaram ao estilo de pilotagem um pouco melhor do Lando do que o Piastri, mas uma equipe que está brigando pelo campeonato do mundo não pode ter esses altos e baixos que nem a gente tem visto lá do Piastri, e eu não acredito que isso deva estar acontecendo pelo fato do Piastri eventualmente poder estar negociando com outra equipe. Eu acho que, né, esse fim de ano o Lando indo muito bem, se o Lando vai levar o campeonato a gente não sabe ainda, mas tudo indica que não sei o tanto que o Piastri tá contente na equipe. Mas uma coisa que é ruim pro Piastri, com certeza ele vai perder um pouco de força na negociação para outra equipe, porque o Piastri que a gente conhecia até Baku valia isso aqui. Hoje tá valendo talvez a metade. Eu não diria que a metade, mas foi a primeira vez que ele realmente se colocou com o maçarico na bunda dele, né? Então, ou seja, que ele tá correndo sob pressão. Até então, ele não estava correndo sob pressão. E a hora que
e começou a apertar, daí a gente viu uma performance bem distinta daquilo que a gente tinha visto no começo da temporada. E o mesmo caso do Gabriel, né? Se ele terminar a temporada desse jeito, é péssimo pra ele passar o final do ano, essa virada, já com esse momento ruim, porque ele teve, pô, a gente já categorizou ele aqui como um top 4 da temporada. Hoje, eu já mudo de ideia, eu já falo, pô, não foi uma ou duas coisas, foram 5 já seguidas que ele tá faltando aparecer, entendeu? Então, assim, ele tem 2 corridas pra virar o jogo. Não virar o jogo de campeonato, que eu acho que isso aí tá difícil, mas pra mudar a opinião das pessoas, porque se ele for tentar negociar alguma coisa pro futuro, terminando a temporada dessa forma aqui, vai ser muito difícil pra ele. Porque não dá pra você falar, deram preferência pro Lando. Uma coisa é dar preferência numa estratégia, em alguma coisa, um assoalho novo que pode aparecer nas últimas etapas pra, né? E aí talvez derem pro Lando. Até aí, ok. Mas ele tá andando muito atrás do Lando, classificando muito atrás, né? O Lando, enquanto o Lando fica primeiro e segundo, ele termina quarto e quinto. Então, assim, vai, Lando. Você tem aí algumas 2 corridas pra você terminar. E vamos responder. Bom, finalizando isso, vamos terminar mais uma pergunta aqui do Rafael Carvalho, mais um membro nosso aqui. Perguntou aqui: a última vez que o Max finalizou uma corrida fora do top 10 foi em 2016. Nos últimos 4 anos, abandonou apenas 4 vezes. Vocês acham que a consistência do Max é ofuscada pela agressividade e velocidade pura? Olha, eu acho que, primeiro, que a Red Bull, nos últimos anos, tem andado muito bem. Então, quando você tem um carro bom, você tem que maximizar sempre. A maioria dos pilotos que tá andando dessas equipes Ferrari, McLaren, enquanto você tá numa equipe num carro bom, você vai terminar entre os top 10, porque não é difícil você não terminar entre o top 10 numa dessas equipes boas. Agora, a gente sabe das qualidades do Max. Não é só agressividade e velocidade. Acho que a agressividade e velocidade mostra o Max quantas vezes ele terminou no pódio, ou que ele, vamos supor que essa pergunta fosse, o Max sempre ganha posição na largada. Aí sim é pela agressividade, a confiança e a velocidade que ele tem, né, dele ser muito bom na primeira curva, que tá sempre ganhando posição. A última corrida agora foi um exemplo disso. Raramente ele perde posição. Acho que a última vez que ele perdeu posição foi na largada de Abu Dhabi de 2021. Acho que ele, se eu não me engano, ele fez a pole lá, mas o Hamilton passou ele na largada. Posso estar enganado, mas eu acho que eu lembro disso. Ele largou mal, o Lewis passou ele e foi embora. Enfim, vamos responder mais uma, Cris? MV Candeias, mandando uma pergunta pra gente. A McLaren parece repetir a mesma receita da Williams dos anos 90. O carro, equipe, né, entre parênteses, campeã, é mais importante do que título de pilotos. Vocês acreditam nisso? O Quando Frank, foi? então, Qual foi dos anos 90 essa? Eu lembro da época do meu pai. Aconteceu por causa da briga dos 2 pilotos. não, em foi o Mansell, 86. né? Mansell e Patrese em 92. Ah, é? Que eles tinham um carro, claramente era um carro dominante, mas historicamente, eu acho que você é até melhor do que eu, justamente pela associação do Nelson com a Williams. O Frank sempre foi um cara muito de carro, tentar entregar o melhor carro possível, e daí o Mundial de Pilotos acabava sendo uma consequência. E eu acho que ele sempre acreditou em contratar pilotos muito bons, mas nunca acreditou que, de repente, o piloto era mais importante que o carro. O que você tem a comentar sobre isso? Por exemplo, teu pai, quando ele foi correr na Williams, ele estava em busca do carro mais competitivo, porque ele achava que aquela organização era melhor do que a Brabham. Ele tinha acabado de sair da Brabham, por isso que ele foi para a Williams. Mas o que você acha disso? Em 92, quem levou o campeonato? 92 foi o Mansell, Mansell, de Williams. de Williams. Tá. Ganhou, ele foi campeão no Grande Prêmio da Hungria, bem antecipado, enfim, o carro praticamente andava sozinho aquele ano. Eu acho que. Desculpa. Eu acho que. O Frank olhava, obviamente, para piloto, mas acho que para os dois. Acho que o grande problema que a gente tem é só nossa
divergências de opiniões, é aquele negócio de contratar 2 pilotos bons ou um primeiro piloto e um segundo piloto. Nesse caso, 92, ele tinha um primeiro piloto e um segundo piloto, que o Patrese não andava perto do Mansell. O problema da Williams, no ano de 86, foi pegar 2 pilotos que batiam de frente um com o outro e perderam o campeonato para eles mesmos, né? E agora, no caso da McLaren, eu não acredito que seja isso, até porque eles querem ganhar os 2 campeonatos, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho que sempre foi muito mais importante ganhar o campeonato de piloto do que de equipe. A gente nunca lembra né, a gente olha para trás, a gente sabe quem foram os campeões por pilotos. Por construtores, a gente não lembra muito disso. É importante às vezes para a equipe em questão da premiação que eles recebem, mas eu acho que quando você ganha o campeonato de construtores e você perde pilotos, a maioria das vezes é falta de gestão de pilotos. Porque geralmente, se você tem o melhor carro e você não ganha de pilotos, é porque os dois estão brigando internamente e vem um terceiro e ganha o campeonato. Então, assim, eu acho que a McLaren tem 2 pilotos muito bons, mas eu não acredito que os pilotos tenham brigado. Eles tenham feito eles têm perdido alguns pontos por dar preferência para os dois, mas é difícil. Você olha para trás, Monza fizeram errado. É difícil dizer. Eu acho que, né, eles queriam dar igualdade para os dois, porque os dois estavam disputando o campeonato. Mas tem minhas dúvidas. Será que se fosse ao contrário, eles teriam dado a preferência pro Lando ou pro Oscar? Se tivesse sido ao contrário, entendeu? Eu acho que a McLaren entrou numa situação, principalmente na segunda metade do ano, de algo que eles não estavam nunca esperando. O mais impossível aconteceu. O mais impossível aconteceu, que foi a reação do Max e da Red Bull. Então, até então, se deu uma preferenciazinha pro Oscar ou pro Lando, foi algo bem pontual e muito pequeno. O que realmente aconteceu, que eles não estavam esperando, foi essa reação do Max, que colocou eles numa situação bem acuada, e agora vai ser interessante como é que eles vão lidar com essa situação nas últimas 2 corridas. Claramente, o Lando tem uma chance de vitória muito maior do que o Oscar, mas ao mesmo tempo eles não podem só ficar concentrados só em cima do Lando, porque se der algum chabu com ele, o Oscar precisa estar lá para tentar levantar o título. Vai ser muito interessante se por acaso o Max conseguir levar, né? Imagina se o Max leva esse título, que se a gente voltar logo depois... A festa vai ser boa. Não é nem isso. Se a gente voltar logo depois das férias, era praticamente impossível. Bom, pessoal, esse foi o Momento Pit Stop. Já sabe, né? Peça, você pode pedir na loja, no WhatsApp ou pela internet. Peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! Bom, passando para a Porsche aqui, a Porsche correu nesse final de semana a última etapa deles da temporada de 25 e foi a terceira etapa da Endurance que eles tiveram. E aí, jovenzinho, como é que foi esse final de semana? Foi um final de semana difícil, a gente chegou no final de semana empatado praticamente em pontos na liderança, era quem chegasse na frente, a gente estava brigando com o Josimar e o Ramalho, e acabou que no primeiro stint a gente se envolveu num acidente. Foi logo no começo da corrida? No primeiro stint, e aí é um trio de pilotos, então um dos pilotos se envolveu num toque, uma disputa de posição, e acabou quebrando a suspensão dianteira, enfim. E aí, a corrida é longa, mas não é longa o suficiente para recuperar as voltas. Então, a gente acabou perdendo algumas voltas e a gente é fácil falar agora, né? Mas o Josimar, né, o nosso cara que estava competindo com a gente, logo depois do primeiro segmento, que tem segmentos, né? Então, você pode marcar ponto no meio da prova e você marca no final também. Logo depois do primeiro segmento, eles bateram de dar PT. Então era só a gente ter chego no primeiro segmento, basicamente, na frente dele, que a gente estava na frente deles antes de bater, e a gente ganhava o campeonato. Mas enfim, acontece. O nosso concorrente deu uma mega porrada no final da reta, né? Ele usou o push para passar um carro, se eu não me engano, e na freada o carro de trás estava muito próximo,
freou, o cara empurrou ele, rodou pra fora, assim, deu na barreira de pneus, enfim. Mas ele ainda foi campeão porque a gente já tinha batido, a gente não terminou nos pontos no primeiro segmento, e como a gente tava muitas voltas atrás, a gente não conseguiu recuperar. Enfim, vamos falar do evento, foi um evento muito legal, tinham 40 mil pessoas no final de semana. Lembrando que Fórmula 1 tinha 300, mas todas as arquibancadas cheias, e as arquibancadas para Porsche não estavam ativadas, né? Somente aquelas arquibancadas fixas da reta. Então, 40 mil pessoas, contando camarote, a arquibancada só na frente da reta ali, tava lotado o autódromo, foi muito bacana, muito legal. Então, parabéns, Denner e toda a equipe aí, fizeram muito legal. E tem uma grande novidade, né? Para 2026, da Porsche Cup. Novidade para 2026 é que a Porsche Cup vai correr no mesmo dia da largada das 24 horas de Le Mans, ou seja, eles vão fazer uma corrida sprint no mesmo circuito icônico, clássico das 24 horas de Le Mans, eles vão estar participando. Nossa, o evento de suporte deles, né? Exatamente, então, ó, parabéns Porsche, parabéns Denner, mandando muito, muito bem, e também lembrando, ó, parabéns pro Marcel Miller e pro Fraga, que esses dois aceleraram, né? Eu ouvi dizer que parece que furou o pneu deles, né? Logo no começo da corrida, foram para trás. Aí foram recuperando, aí tiveram uma... Enfim, tava bem apertado e no final alguém levou uma penalização, eu acho, que eles ganharam uma posição que foi o suficiente para levar o campeonato. Então, acredito que... Eu tava, obviamente, focando na nossa prova, mas acredito que foi bem tenso para eles ali no final também. Não, imagino, bem tenso para eles, e também essa dupla deles é muito forte. O Marcel Müller já corre há muitos anos lá na Porsche, sem dúvida nenhuma um dos melhores lá dentro, e o Fraga dispensa comentários. Além de correr na Porsche, corre na Stock, corre lá nos Estados Unidos, enfim, corre pelo mundo afora aí, e com certeza um piloto de muito talento. É isso, agora vamos virar a chavinha pra Stock Car. Finalmente vamos voltar pra Brasília. Tá feliz? Pô! Vai dormir na tua cama? Não é minha cama há muito tempo, mas é minha casa, né? Quer dizer, é a casa do meu pai, então vai ser interessante. Faz muitos anos que eu não corro com aquela sensação de correr em casa, né? Lógico, aqui em Interlagos eu tenho me sentido, pra falar bem a verdade, quando eu corro em Interlagos eu durmo em casa, então... Eu tenho essa sensação. E eu moro próximo de Interlagos, então realmente pra mim eu tenho, né? Antigamente quando eu vinha engraçado, quando eu vinha pra Interlagos eu não conhecia nada. Eu ficava em hotel, eu não conhecia nada, tinha que andar, não existia Waze. Então assim, era pegar um carro, de um táxi, um Uber ou sei lá, qualquer coisa de um amigo, ia pra pista, mas sem conhecer absolutamente nada, né? Meus pontos de referência era aquele shopping que tem a Turma da Mônica, que tem passa por fora do shopping, tem como é que chama? O roller coaster deles lá. Você tá falando daquela montanha-russa. Montanha-russazinha que passa por fora, minhas referências. Minha filha já foi nessa montanha-russa. Eu também já fui. Ô, louco! Quando era pequeno, adorava a Turma da Mônica, mas... E aí, aquilo era referência, e quando virava pra pegar aquela ponte pra subir a última reta ali, era um pouco referência, mas fora isso... Mas aí, obviamente, depois que eu voltei para São Paulo, morando aqui próximo de Interlagos, foi virando casa para mim aqui, né? Mas agora voltando para Brasília, é realmente uma sensação bem diferente, né? Desde 2001, 2002, que eu não corro em Brasília, então mais de 20 anos. E a última vez que você acelerou lá em Brasília foi de quê? Fórmula 3? Fórmula 3, eu acho. Quase certeza. Assim, provas mesmo, Fórmula 3. Então, vai ser bem legal a reinauguração da pista. Você chegou aí na pista junto com seu pai, nesse processo todo, nos últimos meses? Meu pai só foi rapidinho agora com o Max, né? O Max estava em Brasília, mas eu estava em São Paulo. Mas você não aproveitou esse gancho para ir junto lá, para dar uma olhada lá na pista? Eu estava em São Paulo, nossa filha recém-nascida, não dava para ir. Como traçado, a única coisa que eles vão mudar é um pouquinho antes da 0, né? Um pouquinho antes lá da última mudou um pouco curva, a 1, a 2, a 3. Que puxaram um pouco para dentro. Todas as curvas do anel externo ali, né? Das 4 curvas mudou pouquinha coisa, mas tô falando coisas de 5, 10 metros para dentro, entendeu? É pouca coisa, só para dar um pouquinho mais de área de escape. Eles trabalharam bastante nisso, que Brasília, a única coisa que daria para reclamar de Brasília
era o asfalto um pouco abrasivo, que era o mesmo asfalto de 1974, quando inaugurou, e a área de escape que não era tão grande ali, depois das retas longas, naquelas curvas em volta da pista, né? Que é a 1, 2, 3 e a 0, que é a última curva. Então agora eles apertaram um pouquinho, mas assim, 95% igual, entendeu? Então é uma pista bem de alta, vai ser bem legal estocar lá. Não vejo a hora. Eu já tô indo pra lá amanhã. Curva mais complicadinha pra você lá em Brasília. Olha, a descida da Bruxa vai ser bem interessante, porque de Fórmula 3 era flat, assim... Antes, naquela quebra antes que tem. É isso. Era a descida lá toda era flat fácil. Agora com a Stock Car vai ser... Eu não sei como é que vai ser ali. E usar o push lá... Vai ter vários lugares para usar o push, né? Vai ser bem interessante calcular onde vai ser melhor usar o push, porque você tem tantas retas grandes lá, né? Da 0 para 1, da 1 para 2, da 2 para 3. A gente tem um mapa aqui atrás mostrando. Você tem até a reta descida da Bruxa. Aí você tem a saída do placar, que vai até a 0, que é um pouco mais em subida, vai ali. Então você tem vários lugares, assim, estrategicamente vai ser bem interessante como, né, saber usar o push na hora certa, no momento certo, vai ser bem legal. Então, nossa, vai ser um mega evento, não vejo a hora de andar lá. Com certeza vai ser a pista que eu vou me sentir mais pressionado eu mesmo, né, de querer ter um resultado bom em casa. Não, eu também tô com você. Eu gosto muito lá da Bruxa, porque para mim eu acho que é a curva mais desafiadora de todas, justamente pelo fato de você estar virando para a esquerda, né? Todas as outras curvas no autódromo lá de Brasília, a maioria você está virando para a direita. Agora, a outra curva que é muito interessante é o placar. Sempre tem 2, 3 linhas diferentes que você pode fazer lá no placar. E a pista é muito larga, né? A pista é muito larga, depende muito do seu consumo de pneu. De repente vai ter alguns carros que vão optar em vir pela linha de dentro, do meio, de fora. Daí quando você freia por fora, eventualmente você pode tentar dar um X no teu concorrente lá na saída. Sem querer te interromper, mas sem querer sair do assunto de Brasília, foi a única coisa que pecou lá em Cuiabá foi a largura da pista. Aqui Brasília deve ter, a parte mais fina deve ter 14 metros, e lá em Cuiabá é 12 metros a pista inteira, que é uma largura boa. Mas Brasília, pra você ter ideia, tem lugares que tem 16 metros de largura. Entendeu? Que é o placar, por exemplo. Então, o placar, o fato de ser bem mais largo, acaba, eu acho que dando essa opção de linhas diferentes, e isso daí na hora da competição, na hora de um tentar passar o outro, faz uma diferença muito grande. E ao final da volta, né, você pode vir por dentro. Eu lembro de Fórmula 3, nossa, a última prova de Fórmula 3 lá, eu vinha recuperando porque travou o acelerador. Não era injeção eletrônica, né? Então travou o acelerador logo na caixa do airbox ali, que tinha a borboleta. Aí parei no box, na hora da largada, largou, tipo, largado dos boxes, aí vim passando o pessoal. Na última volta, eu tava debaixo do Daniel Scandian. E eu tava só esperando. Se ele ficasse lá de dentro, eu ia vir por fora e ia dar o X na saída. Cara, na hora que eu vi, ele vai vir por dentro mesmo, na hora que eu fui puxar, ele freou. Porque como ele tava do lado de dentro, ele freou antes, porque... Senão ele ia esparramar. Cara, foi bem na hora que eu fui puxar o carro que ele freou. Nossa, pegou bem na quininha dele, saiu rodando. A gente acabou ficando em terceiro, mas deu aquela muvuca de confusão. Foi na época que a equipe lá do Amir contra a Piquet Sports. Nossa, foi uma confusão lá em Brasília. Quem tava lá esse final de semana vai lembrar, mas... Ele saiu correndo do placar até o pódio pra pegar a gente lá, enfim. Mas, o placar é a última curva que você vai poder conquistar uma posição que vai ser bem legal, cara. Eu não vejo a hora de andar lá. Que emoção de poder andar. Não, vai ser bom. Então, todo mundo, acompanhar a Stock Car esse final de semana lá em Brasília. Quando foi a última vez que a gente correu lá em Brasília de Stock? Uns 5, 6 anos atrás? O autódromo tá há 10 anos. Há 10 anos já, tudo desativado. Isso? Nossa! Então, antes disso aí, deve ter sido uns 12 anos, pelo menos. Não, então uns 12 anos. Com certeza você tinha menos cabelo branco. Cuiabá tá de parabéns, um grande autódromo. Eu tenho certeza que Brasília agora vai entrar no mesmo ranking
de Cuiabá, com essa nova versão aí do Autódromo de Brasília, e eu tenho certeza que não só esse final de semana, mas vários anos por vir ainda, a gente vai acabar indo para Brasília, não E só com a Brasília tem Stock chovido Car, bastante, hein? Então a gente pode até pegar chuva em Brasília. não só com a Stock Car, mas também com muitas outras categorias. Então, chuva, 2 em seguida, né? Pegou chuva em Cuiabá, vai pegar chuva de novo agora em Brasília, vai aproveitar para ver toda a drenagem lá do circuito e também para ver se o asfalto vai ter aquela aderência boa na chuva ou não. Só para, voltando rapidamente indo rapidamente lá para Cuiabá, no momento de chuva, você achou o quê? Que o asfalto aderia, tava Bastante, acho que foi bom. Tava tudo em ordem lá, Tudo então. em ordem. A única coisa que demorou pra secar, lembrando que a gente tava correndo à noite, né? Então você não tinha o sol batendo pra secar a pista rápido. Por isso que aquela estratégia foi muito difícil na última etapa da Stock Car, que a gente não sabia se botava. Concordo. Então é um fator diferente, né? Uma coisa é correr na chuva, outra coisa é correr na chuva. Uma coisa é correr à noite, outra coisa é correr à noite na chuva, que muda bastante. Assim, muita gente optou por botar pneu slick e a pista não secou rapidamente. E quem botou slick não se deu bem. Mas enfim, Brasília vai ser corrida de dia, bem tradicional, e tô contando os minutos pra gente entrar em pista, em ação logo lá. Com certeza. Bom, acho que todos vocês acompanharam, né? A noticiazinha bomba da semana passada, Scuderia Bandeiras, isso mesmo, Scuderia Bandeiras acabou de anunciar Rubens Barrichello para a próxima temporada, para 2026. Então, seja bem-vindo na família Scuderia Bandeiras. Está todo mundo bem contente, bem ansioso e bem animado para começar a temporada de 2026 o mais rápido possível. É claro que ainda temos muito pela frente ainda esse ano. O Nelsinho está em 8º no campeonato, um top 10 na estreia da Scuderia Bandeiras. O Enzo está em 3º no campeonato. E é claro que com o Átila e o Vicente a gente vai tentar melhorar ao máximo a colocação deles. Mas vamos ver o que vai acontecer. Como o Nelsinho tinha comentado, Brasília vai ser muito importante, porque ele está correndo em casa, ele quer fazer um ótimo resultado, mas ao mesmo tempo ele quer terminar bem esse campeonato e ainda pode rolar muita coisa pela frente. Ou seja, se você tiver um final de semana forte lá, eu tenho certeza que você vem para São Paulo, quem sabe... Do 3º ao 8º tá muito próximo, 40 pontos, então. né? 40 de 800, 700 pontos. Então, no final de semana você pode marcar 100 e poucos pontos, então... Não, e mesmo se a gente voltar um pouquinho atrás lá para Cuiabá, a segunda corrida terminou em 13º, mas fazendo um compilado de tudo, foi um final de semana bom, porque você terminou terceiro, acho que o quarto maior pontuador do final de semana. O quarto maior pontuador do final de semana, então foi um final de semana bom. Hoje em dia a Stock Car tá tão competitiva, quando você fala, nossa, 12º, 13º, 11º, nossa, o cara foi mal. Não, ele não foi mal, porque a hora que você junta as duas corridas, a de sábado com a de domingo, dependendo quantos pontos você marcou, você acaba fazendo uma diferença bem grande. Então, no caso dele, tendo uma prova muito forte lá em Brasília, se você for um dos 3, 4 primeiros a pontuar, que maior pontuação consegue fazer entre sábado e domingo, eu tenho certeza que você vai chegar numa posição muito forte para Interlagos. Prepara, Enzo, tô atrás de você, viu? Você é meu alvo, se cuida aí. Bolão? Ah, é. Então, você já tá esquecendo. Eu não tô esquecendo do bolão aqui, ó. Onde é que tá? Quer falar aí? Um bolão aí de... Eu vou até escrever o meu de Catar, mas se quiser falar... Peraí, você não quer falar da pontuação antes? Então, vou deixar você falar enquanto eu escrevo aqui. Então, eu tô com... Infelizmente, eu tô com 149 pontos. 8 pontos na frente do jovenzinho. Em Las Vegas, eu cravei Max e Russell. Eu não cravei a pole position. Você tinha comentado quem na pole position? Eu tinha feito Max. A gente fez igual. A gente fez igual, então. Você me copiou. Você tem razão. E o Thiago tá em 3º. A gente abriu um pouquinho mais o Thiago, né? O Thiago tá num louvável 3º lugar, né? Se ele tivesse aqui, assim que ele falaria. 128 pontos o Thiago, e o Thiago acertou o Russell no pódio,
e cravou Antonelli Antonelli. cravado. O Cal, ano que vem a gente vai fazer o bolão, a gente vai envolver todo mundo, todos os membros. A gente vai achar uma plataforma, uma forma aí mais fácil de... Mais fácil não, né? Pra gente envolver todo mundo. Então a pontuação vai ser agora... Todos os membros a gente vai estar... Não vai ser só nós três não, que a gente vai realmente envolver todo mundo. Bom, pro Catar, eu vou falar primeiro... Você quer começar? Bom, Peraí, eu tô terminando. você tá terminando, então eu vou... Você já escreveu as suas? Já escrevi o meu, você pode me copiar, eu sei que você vai me copiar. Então, o Thiago, ele foi de Poli-Oscar, primeiro Oscar, segundo Lando, terceiro Max. E o número aleatório, o que que é? 12º. Eu não escolhi. Vamos lá, tem que botar meu 12º aqui. Eu vou de... Vamos lá. Bom, o 12º do Thiago, qual foi? Alonso, 12º do Thiago. Então vamos lá, ele foi de Oscar, Poli, Oscar Vitória, Lando segundo, terceiro Max e Alonso 12º. Eu vou de Max, Poli Vitória, Lando em segundo, Oscar em terceiro. Você me copiou, né? Óbvio. Lógico que você me copiou. Eu já falei antes que você ia me copiar. E 12º, eu vou de Bearman. Tá bom. Cris. Bom, tá tudo copiado aqui, né? Max, Lando, Piastri. 12º, eu vou de Tsunoda. Finalmente, você mudou alguma coisa. Tá esquecendo de alguma coisa? Não, eu acho Alguma que... coisa, Cal? Não, é isso? Thiago, volte logo, porque... Você faz falta aqui, né? Eu nem pude ficar no telefone direito aqui, pagando minhas contas e vendo os BO meu aqui. Então, espero... Onde que o Thiago tá? Tá de férias? Tá de férias, Thiago. Thiago. Mas não é pra falar onde ele tá. Não, né? segredo. Ele mandou uma fotinha no cassino. Não. Será que ele tem em Las Vegas? Não, né? Vai ver, ele foi pra lá, assistiu a corrida e ele nem falou pra gente, hein? Bom, turminha, é isso. Não esqueça de dar o like, de comentar, de seguir a página. Tem muitos de vocês que assistem o nosso programa e não segue a gente no YouTube. Então, segue a gente lá. A gente volta semana que vem com mais. Vai ser após a etapa de Brasília. O Catar é esse final de semana já? Catar é esse final de É esse final semana. de semana já. E Brasília. Brasília também. Eu posso falar da pintura do carro? Não Não, anunciamos ainda. Relaxa, Então tá respira. bom. Então a gente tá vai bom. anunciar depois. Opa, se eu fosse vocês, eu ficaria ligado. Obrigado aí pela torcida. E a gente se vê semana que vem, né? Com certeza, semana que vem tem mais, vai ter muito assunto pra gente falar, Fórmula 1, direto do Catar e, é claro, os Stock Car de Brasília. Valeu, turma!